Vamos lá, questãozinha aqui de Pitágoras, né? Vocês vão ver que é uma questão aqui até relativamente média, assim, fácil. Enfim, vamos lá. Só a parte difícil dela você vai entender depois. Vamos lá. Vamos ler a primeira pergunta, né? Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE... Tá, como assim? Vamos entender aqui a pergunta, né? Vamos lá. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. Certo, aqui não tem até agora nenhuma informação pra gente. Só falou que é a arte de dobrar, cortar papel, etc. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Ok. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12 centímetros. Certo, ela pegou uma folha de papel, que é em retângulo, como a gente pode ver na imagem, e assim ela começou a dobrar essa folha de papel conforme a figura. Como assim? Ela começou, a folha de papel era desse jeito aqui, ó, era completa, sabe? Desculpa aqui que está um pouco torto, mas era completa. O que ela fez? Ela puxou esse lado para cá, ela dobrou até ali. O que aconteceu? A gente vai ver aqui agora na pergunta. Após a primeira dobradura, que foi justamente essa que ela fez, que ela puxou para cá, certo? A medida do segmento AE, ou seja, ela quer descobrir essa medida. Qual é essa medida? Vamos lá, a gente vai saber disso agora. Primeiro, é uma recapitulação bem básica aqui de Teorema de Pitágoras, certo? Vamos lá. A gente tem um triângulo Eita, calma aí. A gente tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo com um ângulo de 90 graus. Esse ângulo reto aqui, você está vendo que é um perpendicular ao outro, um está para baixo, outro está para o lado. Ele é um ângulo reto de 90 graus. E todo triângulo retângulo, todos os lados somam 180 graus. Ou seja, aqui pode ser um 60 e aqui pode ser um 30. Mas todos sempre vai dar 180 graus. Você percebe que aqui existem dois triângulos retângulos. Se eu completar esse coisa aqui, a gente vai ter dois triângulos retângulos. Ou seja, a soma de um retângulo completo é 360 graus. Por que é 360 graus? Vou explicar agora. A gente tem um retângulo aqui, certo? Cada lado dele aqui são ângulos de 90 graus. Entendeu? Por isso que se eu partir aqui, vai virar dois triângulos retângulos. Enfim, essa parte foi explicada. Agora vamos tentar aqui falar um pouco mais para a gente poder conseguir resolver essa questão. A gente tem aqui o triângulo retângulo, certo? Vocês já entenderam que esse bichinho aqui é o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo existem duas coisas. Existem os catetos, cateto A, cateto B. O que é o cateto? É o que está ao lado do ângulo de 90 graus. Tá vendo que eles estão ao lado do ângulo de 90 graus? E também existe a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o que está ao contrário do ângulo de 90 graus. É o lado mais grande do triângulo, tá vendo? E os mais pequenos são os catetos. Aqui é a hipotenusa, que a gente pode chamar de H ou C. Ou da forma que você quiser, se entender mais. Para a gente descobrir para a gente descobrir a hipotenusa, no caso, existe uma fórmula, que é a soma dos catetos, cateto A e cateto B, a soma dos catetos ao quadrado elevado a 2 é igual à hipotenusa ao quadrado. Certo? Certo. A gente já entendeu o que é o cateto, a gente já entendeu o que é a hipotenusa, então agora a gente vai tentar resolver essa questão. Vamos lá. Aqui nessa questão, precisa de um pouco mais de interpretação. Então vamos lá, vamos ver aqui exatamente. A primeira dobradura, certo? Então antes dela dobrar, aqui era um retângulo completo.
dá para você consegue enxergar isso? Antes dela dobrar para cá, ela era um triângulo completo, um retângulo completo. Ou seja, ela daqui para cá também era igual aqui o tamanho de cima, era 18 centímetros. E daqui para cá, como já está dizendo, era 12. Então aqui também era 12 centímetros. Porém, você percebe que quando ela dobrou esse papel, aqui reduziu para 12, ou seja, o que aconteceu? Calma um momento, que eu cliquei em coisa errada. O que aconteceu? Faltou um pedacinho aqui. Que pedacinho é esse para completar o 18? Se tem 12, faltou 6. Então aqui é 6 centímetros. Um momento. Aqui é 6 centímetros. Você entendeu por que é 6? Porque aqui o tamanho todo é 18. E como dobrou e aqui só ficou 12, então faltou 6 centímetros. E aqui, qual o tamanho? O tamanho não muda. Por quê? Porque aqui é igual aqui. Então aqui continua 12 centímetros. Certo? Agora a gente quer descobrir essa parte. Essa parte, não sei se você consegue ver, mas aqui formou um triângulo retângulo. Ou seja, essa parte aqui é a nossa hipotenusa, que a gente quer achar ela. A gente quer saber qual é essa hipotenusa, porque aqui na pergunta está falando qual é a medida do segmento A e E. O A é aqui e o E é aqui. Então a gente quer descobrir a hipotenusa. Se aqui é a hipotenusa, porque ela está contrário ao ângulo, então aqui é os catetos. Certo? Como que a gente descobre a hipotenusa? É só a gente seguir a fórmula. A soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vamos ver quais são os catetos. Não importa. Se quisesse saber o cateto adjacente ou o cateto oposto, a gente veria com o ângulo. Se aqui tivesse o ângulo bem nesse A, o cateto oposto seria o 6, porque ele está de frente para o ângulo do A. E o cateto que está ao lado seria o cateto adjacente. Se o ângulo fosse aqui, o cateto oposto seria o 12. E o cateto adjacente seria o 6. Mas isso não importa agora porque a questão não pede. Então a gente pode usar, tanto faz em qual cateto. A gente só precisa substituir, certo? Vamos lá. 12 ao quadrado, mais, que é os dois catetos, né? A e B, somos dos catetos. 6 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, que a gente não sabe. A gente pode chamar de H, a gente pode chamar de X, pode chamar do que quiser, certo? Eu vou chamar aqui de X. Vamos lá. 14 ao quadrado é igual a 144, que é 14 vezes 14. 14 no 6 ao quadrado é igual a, todos sabem? 36. Bom, é 36, certo? Você vê 6. O que a gente faz? Agora a gente soma, certo? 144 mais 36 é igual a 180. 180 é igual a hipotenusa ao quadrado. Certo. Você chegou até aqui e não sabe o que fazer mais, porque está o x para um lado e o 180 para o outro. O que é que vai acontecer? Está vendo que aqui está sendo elevado a 2? O contrário da potência é a radiciação. Ou seja, esse 2 vai vir para cá como raiz. O que isso vai significar? X isola o x é igual a raiz de 180. Muita gente chega nessa... O que torna, para mim, na minha visão, o que torna essa questão mais difícil é porque muita gente chega aqui, olha para a resposta e vê que não tem 180. E a pessoa começa a se desesperar. Eu vou explicar como chegar na resposta dessa questão. Chegou aqui, não tem resposta. O que você vai fazer? Você vai pegar esse número e vai fatorar ele. O que é fatorar? É quebrar um número de forma que você vai entender. Presta atenção. Fatoramento. 180, certo? Você vai pegar esse 180 e vai dividir ele por números primos até chegar a 1. Como assim? 180. Qual número primo dá para a gente dividir por ele até para ficar um número inteiro?
É o 2. 180 dividido para 2, quanto é que é? 90. Certo. 90. 90 dá para dividir por quanto? Por 2. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 2 não dá, porque fica um número quebrado. Ou seja, vai ter que ser por 3. Por 3 fica quanto? 15. Você concorda comigo? 15 mais 15, 30 mais 15, 45. 15 dividido por 2 não dá. E também porque como a gente já utilizou o 3, a gente não pode mais utilizar o 2. Então vai ter que ser por 3, que dá 5. 5 dividido por 3 não dá. Então a gente vai para o 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. Então a gente finalizou aqui. Tá, mas que números são esses aqui? Esses números são basicamente cada um multiplicado por outro, no final vai dar 180. Ou seja, eu quebrei esse 180 em várias multiplicações. Tá, o que a gente vai fazer com ele? Porque a gente não chegou ainda à resposta. A gente vai fazer o seguinte. Você concorda comigo que esse 2 aqui, 2 vezes 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 2, certo? Porque está repetindo o 2 duas vezes. Então, a gente pode colocar aqui 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, porque tem 2, 3. 3 elevado a 2 vezes 5, certo? 5 elevado a 2? Não, só é 5, porque o 5 está aqui sozinho. Certo, deixa eu apagar isso aqui rapidinho, né? Para não ficar confuso. Certo, ainda tem a resposta? Não. Tá faltando o que aqui? Tá faltando a raiz? Porque você se lembra, isso aqui, isso tudo, é a mesma coisa que 180. Porém, é o 180 fatorado. Certo. O que ainda já tem a resposta aqui? Não. Por quê? Porque essa potência não pode ficar dentro dessa raiz. O que tem que acontecer? Esses números da potência tem que sair para fora da raiz. Então, vai ficar assim. 2 vezes 3 é igual. 2 vezes 3, raiz de 5. O que aconteceu com esse 2? Esse 2 ele foi dividido pelo 2 que está aqui. Entendeu? Só você lembrar. Se o 2 está aqui com raiz, quando ele sair para fora, ele vai sair sem raiz. O 2 e o 3 vão sair sem raiz. Ou seja, essa raiz acabou. Quando ela foi para cá, ela acabou. Então vai ficar 2 vezes 3 é igual a 5. Tem esse resultado aqui? Não. Então vamos resolver isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 5, porque a raiz de 5 é quebrada. Então a gente não vai procurar a raiz de 5, vai deixar assim. E agora, Guilherme, tem essa resposta aqui? Tem. 6 raiz de 5. Essa é a resposta dessa questão. Eu acho que foi uma um pouquinho mais longa, mas é porque é um assunto pertinente, sabe? É um assunto que eu tive que explicar certinho cada coisa. Espero que tenha entendido. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.